Tem outro ponto também que você tem o Daniel Fraga como amigo do Facebook. Como que foi isso? É porque na época ele tinha poucos amigos no Facebook, né? Então, assim, tinha uma época que o YouTube ainda era pequeno, né? A gente tá falando ali de 2013, 2014, não tinham tantos criadores de conteúdo, né? E aí chega um cara que ele tinha um vídeo na época, que o vídeo se chamava Religião é pior que crack. Aí, o cara me chamou a atenção, né? Vou ver o que esse cara tem pra falar. E aí esse cara começou a quebrar todas as certezas que eu tinha na minha vida, assim, sabe? Tipo, eu tinha ali meus 19 anos ali, sabe aquele adolescente que acha que sabe tudo sobre tudo, né? E aí eu comecei a ouvir os vídeos dele, e aí eu comecei a, tipo, ter várias desconstruções, né, assim, sobre as certezas que eu tinha, assim, sobre investimento, política, filosofia mesmo. Ele era muito agressivo da forma dele falar, mas, tipo assim, se você passasse pela barreira inicial e tentasse entender o que ele tava querendo dizer, fazia sentido. Pelo menos pra mim fez muito sentido. E aí ele me apresentou toda a ideia de imposto é roubo, Estado é uma gangue e tal, e aí fui cooptado até Eu lembro hoje. que na época lá, 2014, 15, acho que era 2015 mais ou menos, que eu tinha. Não, 2015 já tinha 15, 16 anos, 16, é. Que eu lembro que eu tinha visto um vídeo de um cara de tecnologia que eu acompanhava, que fazia videozinho de DS, joguinho portátil, que um deles era que ele falava que não acreditava no Bitcoin, que era o Easy Nobre. Aí ele falou do Daniel Fraga e por conta disso que eu conheci o Daniel Fraga. Aí o primeiro vídeo que eu tinha visto dele era sonegação é um crime sem vítimas. Total. Aí eu vi aquilo lá e pensei, pô, acaba sendo algo que a gente vê no jornal, vê que sei lá o que foi preso por sonegação, que é algo muito errado e veio com uma ideia totalmente diferente. Eu pensei, o que ele tá falando aqui em alguns pontos tem sentido. Exato, é. E foi na época também que ele já falava de Bitcoin, né, Matheus? A gente se Falava conheceu já. pela primeira vez. Tanto que o Snobre falou que não acreditava. Hoje ele já não fala mais nada, né? Ele fica até difícil, né, quieto, assim. sustentar. Que na época ele falou que era, como é? Que É que Bitcoin ele- era uma piada, não é? Que Bitcoin era uma piada. Aí ele reclamava, não, que justamente a principal característica do Bitcoin é a descentralização. Ele tava vendo o Bitcoin como um problema por conta da descentralização. Então ele não tinha entendido de fato o que era. Aham. Eu lembro que o Zinobre até falou o seguinte, que o que tornava a moeda melhor era o curso forçado, sabe? Tipo assim, a defesa dele para o valor que existia numa criptomoeda era justamente forçar os indivíduos a utilizarem aquela moeda. Então aí vem o raciocínio, né? Até o Daniel Fraga na época ele comentava isso. Se qualquer tipo de medida ela é boa, você não precisa forçar ninguém. Se você precisa forçar é porque ela não merece a sua confiança, né? E aí é no caso da moeda, né? E aí ele foi lá e bateu no ponto que acaba sendo mais absurdo, né? Não tem nem como. E você já chegou a conversar com o Daniel Fraga no Facebook? Não, cara, eu era apoiador, tinha aqueles apoia-se e tal, apoiei o Era canal. Patreon na época, eu acho que era. Era Patreon, exatamente. Aí eu comentava os vídeos dele. Um dia desse eu tava olhando meu YouTube lá, tipo assim, tem comentário lá de 2013, 2014, 2015 nos vídeos, saca? Eu acho que foi o primeiro cara, assim, que eu realmente me dediquei a acompanhar, assim, os vídeos e tudo na época, né? E foi por conta dele, então, que você começou a entender e comprou lá os 2 Bitcoins, então. Foi. Na realidade, no primeiro momento, eu entendi muito mais a ética libertária que ele apresentava, né? E o Bitcoin como uma ferramenta de defesa contra isso, né? Eu considero que eu tenho um pensamento libertário hoje, apesar de eu não ser maximalista de Bitcoin. Inclusive, eu tenho muitas críticas ao pensamento maximalista, né? Mas, na época, o Bitcoin foi muito mais o pensamento não de um investimento na nova tecnologia. Foi muito mais do sentido de, cara, a moeda do jeito que ela é entregue hoje pra gente, ela é um sistema prestes a falir, prestes a dar errado, sabe? Tipo, e é porque a gente tá vivendo um mundo em guerra como a gente vive hoje. Historicamente, né, as moedas elas são utilizadas como armas, né, em guerras, enfim, impressão de dinheiro, inflação. Seria muito mais claro pra mim, inclusive, entender isso na época. Se na época fez sentido, hoje faz muito mais, sabe? Então você viu mais como uma ferramenta para se libertar do sistema das moedas que os governos emitem, então, não como, isso aqui vai valorizar. Exatamente. Não, eu entendia que ia valorizar como um processo inevitável. É como eu enxergo hoje, inclusive, né? É meio que inevitável. As pessoas podem, enfim, tem muita gente xingando, ainda tem a flutuação toda baseada em taxa de juros, né? Que o pessoal critica muito. Como é que uma moeda, que teoricamente é antissistema, ela tem o seu preço oscilando tanto por conta de uma variação de taxa de juros americana, né? É uma crítica que o pessoal costuma fazer. Eu entendo isso como algo presente, algo de hoje. Com o passar do tempo, eu acho que isso vai diminuindo o impacto. E outra questão também é por ser o próprio mercado financeiro. Então, quando tem alguma crise, quando tem alguma coisa acontecendo, a galera vai buscar a moeda com mais liquidez, que hoje ainda é o dólar. Então, estourou lá que o Irã mandou os drones lá pra Israel, aí o Bitcoin caiu.
caiu porque a galera vai buscar liquidez naquilo que acaba sendo mais seguro que elas consideram hoje. Então, vai pegar tudo que tem, vai mandar pra dólar pra depois pensar no que vai fazer. Exatamente. Mas se você vê já um horizonte de médio prazo, aí o negócio já muda. Porque é aquilo. Em 2020, quando a impressão de dinheiro estava descontrolada, mesmo com o Covid, enfim, o Bitcoin foi lá e... Caiu, mas depois subiu. Subiu, É. exatamente. Então tem esse ponto também pra rebater. E o que você acha que foi o... Só pra terminar aqui do Daniel Fraga, que acho que foi em 2017, a gente tava até comentando outro dia que ele trocou um link no canal dele, no banner, alguma coisa Sim. assim, pra Bitcoin Cash. E você acredita que ele realmente pegou os Bitcoin que ele tinha quando teve esse fork e botou em Bitcoin Cash, ou você acha que ele continuou com o Bitcoin? Então, na realidade, eu acredito que, como quem tinha Bitcoin antes do fork, depois do fork passou a ter Bitcoin Cash na mesma quantidade, né? Eu acho que ele não teria por que vender aquilo, não. Eu acho que, assim, puro achismo, né? A gente não tem como ter certeza sim. disso, né? Mas, assim, eu acredito que, como os fundamentos do Bitcoin, eles não mudaram, eu acho que não tem por que ele ter vendido. Se vendeu, vendeu uma pequena parte. O que mudou foi basicamente o tamanho do bloco, né? Quando a gente fala de Bitcoin para Bitcoin Cash. Então, assim, por uma mudança tecnológica, eu acho que é difícil ele pegar e apostar tudo numa mudança tecnológica. É, que o que acontece é que se ele trocou tudo que ele tinha de Bitcoin pra Bitcoin Cash, ele tem um patrimônio muito menor do que ele poderia ter, né? Muito Que menor. se você botar Bitcoin comparado com o Bitcoin Cash, o Bitcoin Cash desvalorizou 99,90 e poucos por cento ali comparado ao Bitcoin, né? Então, é uma questão aí que tá no ar que a galera se questiona, né? Aham. E o que você acha do Daniel Fraga? Que ele tá vivo ainda? Que ele tá em algum paraíso fiscal? O que você vê disso, né? Que ele desafiou o Estado, foi lá, não tinha mais nenhum bem material, tava tudo em Bitcoin e sumiu. Então, eu acho que se criou uma lenda ao redor da ideia do Daniel Fraga, né? Que depois de que, enfim, pra quem não conhece também a história, né? Tipo, ele primeiro recebeu, né, ali uma ordem judicial ali, aí teve que comparecer, porque ele falou mal, chamou a deputada Cidian Campos de parasita, né? Aí teve que comparecer depois que ele foi processado por ela. Não foi na audiência, ainda debochou do juiz, né? No vídeo que ele fez no YouTube, dizendo que o juiz era outro parasita. Nossa, eu adorei esse vídeo. E aí, ele acabou levando uma multa de R$1 milhão, né? E aí ele falou, ó, eu dou de presente pra vocês o dinheiro que eu vou deixar na conta aí. Aí deixou R$5 lá. E aí, vendeu tudo, e aí disse que ia vender tudo pra ficar com Bitcoin, né? Na época eu até comentei no vídeo lá, pô, não deixa de fazer vídeo não, é muito importante, assim. É o Fraga Minion, tá ligado? Aí, depois disso ele não aparece mais. Eu acredito sinceramente que ele provavelmente foi pra algum lugar fora do país aí, né? Conseguiu, enfim, tá morando com uma identidade diferente, mas no lugar dele, não faz nenhum sentido ele aparecer hoje. Porque ele não tem nada a ganhar mais com isso, sabe? Ele só vai conseguir atrair uma atenção. Se ele realmente tá milionário, pra que ele vai atrair essa atenção pra cima dele hoje, sabe? Eu vejo que não faz nem sentido ele trazer esse holofote hoje. Ele tem uma lenda que foi construída em cima dele. Vai que ele aparece, ele tá pobre aí, velho. Não, então, galera, comprei tudo de Bitcoin Cash. Ou então, liquidei tudo aí no último bear market, sabe? Então, acho que está vivo, mas acho que ele não tem por que aparecer, não. Eu acho que se ele aparecesse, acho que diria muito mais que deu ruim, que ele tá sem dinheiro, que ele precisa de monetizar de alguma forma. Agora, se ele tá com muita grana mesmo, acho que não tem por que ele aparecer. É, realmente, que se o cara foi lá, vendeu tudo, tinha Bitcoin pra caramba, tá morando em outro país, pra que ele vai aparecer, colocar os olhos nele? Às vezes pessoas que não querem o bem dele, querem ferrar ele, então acho que não faz muito sentido mesmo. Não faz. Mas eu acho que era o Kim, né, que tinha falado que ele tava Singapura. em Singapura, né? É. Aí meio que criou, a gente até comentou isso outra hora, que várias pessoas começaram a falar a mesma coisa com base na fala do Kim Que Kataguiri, né? às vezes ele chutou, que acredita que seja isso, mas que nem é um fato de verdade, né? Todo mundo fala assim, dizem que ele tá em Singapura. Tipo, a fonte é o dizem, né? Você nunca sabe de onde de fato, quem viu ele em Singapura. Cara, uma foto, um vídeo, não tem, né? A gente não sabe. Mas assim, eu até mandei uma mensagem pra ele ali de novo, né? Há uns 2 anos atrás, eu acredito que eu mandei uma mensagem pra ele quando eu viralizei um vídeo falando sobre ele. Porque, como eu falei pra vocês, né? Eu tinha o sonho de ser criador de conteúdo. E aí, em 2021, eu tava com uma empresa, enfim, quase quebrando, passando um monte de problema dentro da empresa, né? E aí eu decidi começar a fazer os vídeos, né? Falando de criptomoeda e tal. E aí eu pensei, pô, se eu tô falando de criptomoeda, eu vou trazer a história do cara que me influenciou a comprar Bitcoin pela primeira vez. E aí fiz o vídeo do Daniel Fraga. Esse vídeo pegou, tipo, 1 milhão de views. Eu tinha, na época, uns 20 seguidores, sabe? Então, pra mim, foi tipo assim,
deu certo, é agora, sabe? Tipo, então, mais uma vez, ele me influenciou positivamente. Foi lá atrás pra comprar Bitcoin, pra entender o pensamento libertário, e depois, né, nem foi intencional, mas depois, lá em 2021, a história dele fez com que o meu canal no TikTok bombasse, né? Aí você mandou pra ele, ó, fiz um vídeo falando de ti aqui. Mandei e agradecendo, estourou. velho. Eu falei assim, cara, eu acho que você nunca nem vai ler isso daí, mas quero te agradecer que você, enfim, impactou muito positivamente minha vida aí. Aham, bacana.